Pronto. Bom dia de novo, pessoal. Agora sim, gravando o nosso segundo encontro. A gente vai, principalmente hoje, entender como que a gente salva as respostas das pessoas usuárias, né? Porque a gente viu até então como usar alguns componentes ali que formam um bloco de conversa, né? Uma tela de conversa. E agora a gente vai entender como que a gente faz para salvar essas respostas, porque quando vocês tiverem acesso ao Analytics, lá mostra, de padrão, né, mostra a quantidade de pessoas que acertou ou errou. Como que aparece, né, esse acertou ou erro? Com aquele botão ativado, lembra? Ah, tá certo, feedback errado. Quantas pessoas iniciaram a jornada e quantas pessoas terminaram aquela jornada? Isso a gente consegue ver pelo botão início de jornada, que está lá no passo de welcome, e término de jornada. Vou compartilhar a tela para a gente ir falando e vendo isso, né? Mas a parte de pergunta pessoal, se eu simplesmente faço a pergunta e não aperto em nada, não vai salvar essa resposta. Então, vocês já estão vendo, né, minha tela? Então, aqui vamos ver se era essa, diferença entre as farinhas que eu estava fazendo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, né, fiz a minha pergunta, vou ter duas respostas erradas e uma certa. Aqui no resposta certa está marcado feedback positivo. Opa, beleza, vai comunicar para o Analytics que tantas pessoas que chegaram nesse bloco significa que elas acertaram, né? Porque está marcado positivo. E aqui no feedback errado está marcado feedback negativo. Ah, quantas pessoas entraram na minha jornada? Só vou saber se esse botão início de jornada estiver ativado no primeiro bloco, que é o welcome. Quantas pessoas terminaram minha jornada? Se por acaso eu chegar aqui e no último passo, né, que entrega a medalha, e o fim de jornada não tiver ativo esse botão, eu nunca vou saber quantas pessoas terminaram. Eu vou saber quantas entraram, mas não a taxa de que continuou e ficou até o final. Então eu preciso sempre ter marcado. Agora, quando eu faço aquela pergunta pessoal, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui um outro exemplo, aqui do onboarding que a gente criou. Né? Qual etapa do onboarding te interessou mais? Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Para isso aqui se tornar um dado para mim, para posteriormente eu conseguir fazer uma campanha em cima disso, né? Aprimorar o tópico 1, o 2 ou 3 conforme as respostas das pessoas usuárias, eu preciso salvar. Como que eu salvo isso daqui? Eu vou editar aqui, vocês vão descer e vão ver que tem essa opção aqui, ó, salvar resposta. E aí ele já vem automático como não salvar resposta. Se eu clicar aqui, tem uma lista, ó, uma lista gigante de termos. O que são esses termos aqui? É o que a gente chama de variável. Eu preciso salvar a resposta numa variável. Lembra que o first name é uma variável? Quando a pessoa faz o cadastro, eu pergunto, qual é o seu nome, né? Seu primeiro nome ou seu nome completo. E aí, por trás, né, no nosso código, tá lá que o que ela colocar naquele campo é o nome dela. Então, por isso que eu consigo usar o first name aqui, né? Editar e vir aqui e falar first name, lembre-se de tal coisa. Então, tudo que está entre chave e chave é uma variável, que a gente pode usar aqui dentro do texto, ou simplesmente salvar sem usar aqui no texto, mas que vai me gerar dados. Então, como que eu crio a variável? Isso é importante porque, assim, a ordem, a gente não consegue criar uma variável direto por aqui. Ah, eu quero salvar o tópico, né, mais relevante da pessoa, o tópico do onboarding. Eu não consigo aqui salvar a resposta como tópico do onboarding, já criar aqui. Eu tenho que ir no menu de variável. Então, eu vou vir aqui no menu esquerdo, eu tenho variáveis aqui embaixo, variáveis. E aqui aparecem todas as variáveis que existem. Olha a first name aqui, ó. First name. E aqui está dizendo onde que ela está sendo usada. Utilizada no bloco cadastro nome, no bloco flow 1 e no bloco NTL welcome. É onde está sendo usada a minha variável. Então, eu quero criar uma nova, que era sobre tópico do onboarding, né?
Então, o nome da minha variável pode ser tópico do onboard. Tópico do onboard. E aí não tem espaço, tá? Se eu clicar ela, se eu fizer tópico do... Eu tô dando espaço, ó. Ele não agora deixou. Mas ele junta, ó. Onboard. Esse é o nome da minha variável. Qual que é a descrição? O que significa descrição? Quando a gente estiver lá no Analytics olhando, quantas pessoas clicaram no botão tópico 1, tópico 2 ou tópico 3? Se eu simplesmente olhar para esse dado, talvez eu não saiba interpretá-lo por não saber o contexto, né? Do que se trata. Então, é aqui na descrição que a gente explica para o analista de dados, para o PO, né, para o gerente do projeto, o que se trata essa variável. Então, aqui, poderia colocar assim, poderia colocar a própria pergunta que está lá, não dei um copy nela, então não vou lembrar, mas poderia ser qual tópico apresentado durante o onboarding as pessoas usuárias tiveram mais interesse. Pronto. Será que lendo essa frase aqui o analista de dados, né, consegue entender do que se trata? Quando ele olhar para o gráfico, né, 30% falou tópico 1, tópico 2, então ele vai ler essa descrição e vai entender o contexto do que está sendo perguntado. Se ele quiser fazer uma apresentação, um PPT, alguma coisa assim, mostrando os dados mais relevantes, ele vem aqui e já copia essa descrição, né, já consegue incluir dentro do contexto lá do storytelling que ele está montando para apresentação de resultados, de relatório. E aqui em valor padrão, vocês vão colocar só um ponto, tá? A gente precisa preencher. Então, pode ver aqui, ó, esse aqui tá com ponto, aqui, ó, padrão. Esse aqui também, ó, padrão, ponto, padrão, ponto. Mas o que significa esse ponto? Por que existe esse campo, né? Eu vou salvar aqui, vou adicionar, e vou explicar por quê. Adicionei, ó, ela tá aqui, tópico onboard, a descrição que eu criei, e tá como variável não utilizada. Não utilizada porque eu ainda não associei ela ao meu bloco lá de pergunta. A partir do momento que eu associar, vai aparecer tipo essa daqui, ó, utilizada em passo onboarding 2 certa, que é o passo que eu vou usar. Então, se eu atualizar lá e voltar aqui, isso vai ter mudado. E, como eu falei, o valor padrão tá tudo com ponto. Mas, a gente, só no first name, o padrão tá como visitante. E o full name, né, que é o nome todo, também tá como visitante. Por quê? É muito raro isso acontecer. Mas vai que a nossa pessoa usuária deu um jeito, que nem eu sei explicar como, de não responder aquela pergunta. Ela deu um jeito de pular aquela pergunta, sei lá, deu um bug na hora, no servidor, na internet dela, não sei, caiu, né? E aí não conseguimos pegar o nome dela. O que acontece? A plataforma, ao invés de falar, você está curtindo essa jornada, first name? Ao invés de usar o first name, como ele vai reconhecer que não tem nada, né, a pessoa não entregou nenhum dado de entrada, que é o nome dela, ele vai falar, opa, não tenho nada aqui, então eu vou usar o padrão, que é visitante. Então, nesse caso aqui, eu vou voltar lá no onboard. Nesse caso aqui, first name, lembre-se que na primeira semana de onboarding seria visitante. Lembre-se que na primeira semana de onboarding, as atividades acontecem na seguinte ordem. Então, o que acontece? O valor padrão, ele só é importante quando a gente quer voltar a utilizar a variável dentro do texto. Se eu só quisesse salvar o nome da pessoa e nunca mais chamar ela pelo nome, eu só quero salvar esse dado. Beleza, a gente vai lá e põe um ponto, igual eu fiz agora. Ó, qual etapa mais te interessou? Né? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Então, o que eu vou fazer? Vou editar, vou procurar aquela variável que eu criei. Ó, ela já ficou por primeiro aqui. Tópico do onboard. Então, agora eu estou salvando essa resposta, vou adicionar e vou salvar. Então, agora todo mundo que passar por aqui vai ter a sua resposta salva. Aí, aqui no passo 2, eu estou fazendo a verdadeiro ou falso. Preciso criar variável para isso? Não preciso. Porque pergunta quiz, né, que a gente fala, ela já está me levando para um passo certo e para um passo errado, que vão estar marcados com feedback positivo e feedback negativo.
Então, esse caminho de quem foi para o certo e quem foi para o errado, eu consigo saber porque no certo e no errado eu tenho essa marcação, tá? Então, eu não preciso criar variável aqui. Agora, aqui no certa, tá levando para o 2, né? O certo até aqui. Opa, na verdade, isso aqui nem era um certa, lembra que a gente mudou, né? Eu vou até editar o nome dele. Como que eu faço para editar o nome? Porque esse aqui é um bloco de apoio do mosaico, vocês lembram disso? Queria só falar um pouquinho mais do onboarding como um complemento. Então, para não me confundir que esse passo é certo, até porque eu já desmarquei o feedback positivo, eu venho aqui, ó, em nome do bloco, e eu edito. Eu quero mudar apoio, vai ser o nome do meu bloco. E aí já apareceu aqui o disquetinho e eu salvei. Ó, pronto, ele mudou. Então, vamos só conferir. Se eu venho no Welcome, clico aqui no botão, beleza, me levou para o 1. Clico aqui nesse botão, beleza, me levou para o apoio. Venho aqui em tópico 1, beleza, me levou para o 2. Falso, me levou para o errado. Assim vocês podem ir conferindo se os botões estão levando para o lugar correto, tá? Mas é isso, como aqui no bloco de apoio, ele está levando, todos os 3 botões estão levando para o 2, e no 2 não tem nenhuma marcação de certo ou errado, não tem nenhuma marcação aqui de botão de checkpoint. Por que não tem? Porque é só mais uma pergunta. Então, eu preciso salvar na variável, né? Sempre vou clicar aqui em editar e salvar a minha resposta. Então, vamos fazer mais um exemplo. Digamos que aqui no 2 errada não dá, que é o slideshow, que a gente trabalhou. Vamos no 3, Aqui, vamos no 3 certo. Acertou. O quanto você se identificou com isso? Aí vamos fazer uma resposta em régua. Me identifiquei muito. Muito. Mais ou menos. Pouco. É o quanto você se identificou com isso. Quero salvar a minha resposta. Posso salvar a minha resposta agora? Não posso, porque eu não criei a variável para ela. Então, eu vou adicionar aqui. Daqui a pouco eu volto. Então, a minha pergunta é, o quanto você se identificou com isso? Com isso o quê, né? Vou ter que saber o que tem no vídeo. Mas a gente inventa alguma coisa agora só para ilustrar. Então, eu vou vir em variáveis. Vou descer a tela e vou lá. Identificação com vídeo. Digamos que é isso. Descrição. O quanto você se identificou com isso? Com isso o quê? O analista de dados vai entender a hora que ele olhar essa pergunta? Não vai. Então, não adianta, nem sempre dá para copiar e colar. Então, o quanto você se identificou com a cultura da empresa em relação, sei lá, gente, em relação a quê? Em relação às férias. Vamos que no onboarding explica sobre as férias. Essa é a pergunta. Valor padrão, o pontinho mesmo. Então, aqui a gente vai até mudar o nome de identificação com vídeo, porque não faz mais sentido. Identifica. Esse nome aqui ninguém vai ver, tá? Então, assim, você pode escrever o que você quiser nesse aqui de cima. É a descrição que importa para falar do contexto. Então, esse aqui é mais para você mesmo. Identifica a cultura férias. Digamos que é isso. E vou adicionar. Ó, a primeira que eu tinha criado do Topic Onboarding, olha como mudou. Ela está sendo utilizada lá naquele bloco de apoio. E essa que eu acabei de criar, variável não utilizada. Então, eu vou voltar lá em blocos, lá na minha jornada de onboarding. Era o passo 3 certo, né? O quanto você se identificou com isso. Vou editar. E já está aqui por primeiro. Identifica a cultura férias. Adicionei e salvei. O legal é que você tenha certeza que se essa pergunta é muito importante para você, para o seu relatório, é importante que você faça ela tanto para quem chegou aqui no caminho do certo, quanto para quem errou. Então, por mais que, digamos que você quer dar um vídeo diferente para cada pessoa,
Para quem acertou, você quer dar um vídeo resumo, tipo assim, parabéns, né? Aqui você acertou. E o vídeo é só um memorando do que a gente acabou de ver. Agora, para quem errou, você quer falar, poxa, que pena, você errou, vamos revisar? E aí você dá um vídeo mais longo para essa pessoa. Vamos lá. Vamos revisar? E aqui eu venho e vou trazer um vídeo diferente daquele lá. Já nem lembro como é. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver como a gente tinha feito o embed. Eu vou jogar aqui para vocês salvarem, tá? Não sei se vocês estão fazendo algum tipo de anotação, mas esse é o formato do embed, para facilitar. Então, vou copiar e vou levar para o errado. Digamos, finge que é outro vídeo, tá? Um vídeo maior. Mas para ambos, tanto para quem acertou quanto para quem errou, eu quero fazer aquela mesma pergunta. Não lembro da pergunta. Volto aqui. Sempre dando um salvar lá, né? Para não perder. Agora eu volto para errada e faço a minha pergunta. E aí venho e salvo na mesma variável. Identifica a cultura férias. E adicionei e salvei. Então, pronto. Tenho certeza que todo mundo vai responder essa pergunta, né? Do quanto se identificou lá com a cultura de férias. Tanto quem passou pelo certo quanto quem passou pela errada. E elas estão salvas na mesma variável. Até aqui, gente, tudo bem? Eu preciso que vocês me digam se realmente entenderam a variável, que só assim eu vou conseguir avançar. Tudo certo. Eu só fiquei com uma dúvida daquela questão que quando não preenche a variável, no caso do visitante, se essa mensagem é personalizada. A visitante acredito que não, mas aí as outras a gente consegue personalizar para essa resposta padrão? Então, deixa eu dar um exemplo para você. Digamos que aqui, ao invés do quanto você se identifica. É porque. Calma, eu vou responder essa tua pergunta. Não, assim, ó, beleza. Então, digamos, eu só vou dar um exemplo diferente. Deixa eu pensar. Deixa eu pegar o 4 aqui. Qual. Bem simples, tá? Qual dessas cores você prefere? Digamos que essa é uma pergunta pessoal. Aí eu vou ter várias, né? Vou pôr até 5 aqui. Azul, amarelo, vermelho, rosa. E aí você vai colocar, sei lá, quantas cores você quiser. Eu quero usar essa resposta mais para frente. Então, primeiro eu vou adicionar aqui. Vamos falar das cores das nossas camisetas. Aí na cidade de vocês falam camisetas ou camisas? Camiseta. Aí, eu também. Qual dessas cores você prefere? Então, tá. Vou lá criar minha variável primeiro. Então, vou lá em variável, cor camiseta preferida. Cor camiseta preferida. Descrição, e o valor para a descrição é qual cor de camiseta a pessoa prefere. Beleza, criei. Vou voltar lá no meu bloco. É esse aqui. Vou editar. E eu vou colocar a cor camiseta preferida. Agora, ele tá. Ó, do 4, ele já tá me levando para o share, mas eu não quero terminar a jornada aqui ainda. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar o bloco 5. Vocês lembram como faz? Vou editar. Vou apagar esse share. Não quero que me leve para o share. Quero que me leve para o 5. O 5 não existe, o não apareceu. Não tem problema. Eu clico aqui no mais. Agora eu apago o 5 para ver se ele criou. Vamos ver. Ó, já criou. Aqui eu vou mudar também. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V, que é mais fácil. Já vou. Tô chegando na tua resposta, tá? Mas preciso fazer isso para mim. Salvo na minha variável, beleza.
E aí apareceu o passo 5 aqui. Então, digamos que no passo errada, né, eu vou fazer essa mesma pergunta aqui, coloquei uma imagem bonitona da camiseta, e aí no passo 5 eu venho e falo, uau, minha cor de camiseta preferida também é... E aí eu vou colocar a variável que a pessoa acabou de responder, ó, tá aqui, ó, cor camiseta preferida. Aí o que acontece? Vamos testar. Vou testar esse passo aqui. Vermelho. Olha lá. Ele vai automático porque respondeu, né? Exatamente. Beleza. Então, isso é muito legal de usar, assim, né? Para criar uma conexão emocional maior, né? Para a pessoa ver que realmente está tendo uma troca, né? Que a plataforma está prestando atenção nas respostas dela. Só tem que tomar cuidado com artigo, né? Sim. Então, assim, por isso que eu coloquei o E, não coloquei é A, é O, né? Porque às vezes a cor ou amarelo, né? Ou vermelho. Se bem que o rosa, qual que seria feminino aqui? Nenhum, mas enfim. Sempre tomar cuidado que na fraseologia, né? Faça sentido para qualquer resposta anterior. Uhum. Então, isso aqui você pode usar para caramba. É legal, assim, lá no início, né? Tipo, aqui a gente vai falar das cores, né, da nossa bandeira, tal, tananana. Uhum. E aí, com qual cor da nossa bandeira você mais se identifica? A pessoa vai responder. Aí, aqui no final, ela nem lembra mais que ela respondeu aquilo. E aqui no final você vem e escreve, olha, lembra que você me falou que sua cor preferida é tananana? Uhum. Então, olha que legal que eu tenho aqui sobre isso, de repente. Né? Então, é uma estratégia bem legal de você usar. Então, o que a gente viu agora? Variável para salvar a resposta e variável para fazer o que a gente chama assim de fraseologia mágica, né? Fiz uma mágica com a pessoa usuária, ela me respondeu, eu devolvi para ela. E a gente usa a variável também para salvar a resposta, em campo aberto. Então, digamos que aqui, ó, o certo eu vou deixar dessa maneira e o errado eu vou fazer diferente. Só a título de ilustração. Eu não quero usar botão, eu quero usar o input aberto. Lembra que era o campo aberto que a pessoa digita? Eu não expliquei isso para vocês ainda, é esse aqui, input. O que está sendo perguntado? Qual a cor preferida de camiseta da pessoa usuária? Ó, já tem aqui entre parênteses, ó, escrito Joco Analytics. Por quê? Porque não é a pessoa usuária que vai ver isso, é o analista de dados, a pessoa que estiver lá no Jogo Analytics. Qual a cor preferida da camiseta da pessoa usuária? Aqui vocês estão vendo um monte de coisa. Calma, eu vou explicar um de cada vez. Então, qual a cor preferida da camiseta da pessoa usuária? Vou salvar a resposta em cor camiseta preferida. Para onde que essa pessoa vai depois que ela me responder isso? Eu vou usar sempre o fixo. Tá. O que é o sentimento? Não vou explicar agora, senão a gente vai se atrapalhar. Tipo de direcionamento, fixo. Para onde que ela tem que ir? Para o bloco 5 que eu criei. ONBR, sim. Pronto. Simples. Ele já vem de fábrica marcado sempre o primeiro, o simples e o fixo. O inteligente a gente vai ver depois, e esses daqui também. E o multiline também depois. Então, beleza. Adicionei. Olha como ele fica esse componente, tá vendo? Ele é só o campo de texto, ele não tem a pergunta para a pessoa. Então, eu preciso fazer a pergunta sobre a cor preferida. Só que eu preciso de botão agora, que eu vou ter campo de texto? Não preciso. Então, sempre que eu usar esse input de texto, opa, olha, já me levou para o 5, porque eu cliquei nele.
Sempre que eu usar o input de texto, eu não uso o botão. Não faz sentido. Ou eu vou construir meu bloco com botão, ou com campo aberto. Então, eu vou excluir aqui no X. Tá, e agora não tem uma pergunta. Pega um bloco de texto. Qual a sua cor preferida? Ou qual cor você prefere para a sua camiseta? E aí vai ficar aberto para a pessoa escrever marrom, cinza, a cor que ela quiser. Eu vou salvar. Luiz, você pode mostrar como que fica na web esse, Aham. por favor? Vamos lá. Qual a cor? Sim, você tinha mostrado já, eu que não lembrava. O de nome é assim, né? Aham. Aí qual cor que você prefere? Eu vou colocar aqui marrom. Uau, minha cor de camiseta preferida também é marrom. Uhum. Então, ele funcionou tanto para o campo aberto, que foi esse aqui, quanto para o outro que eu tinha respondido vermelho. Uhum. Porque nos dois eu usei variável. Perfeito. Então, assim, esse input de texto, quando você cria ele, né? Então, vou pegar aquele do zero. Para eu adicionar ele, eu já tenho que ter a minha variável criada lá, porque ele pede o salvar resposta. Diferente desse daqui. Esse aqui eu até consigo já deixar bonitinho, padronizado, escrever a pergunta, escrever as respostas. Aí eu vou lá em variável, crio, depois eu venho aqui, edito e só adiciono aqui a resposta. Tá vendo? Alterar essa resposta poderá afetar o jogo Analytics. Então, uma vez criada, evite mudar, né? Porque senão, assim, vai alterar lá os dados. Ah, uma hora você tinha verde, depois você trocou aqui por marrom, que não tinha, né? Acrescentou um botão, pôs os 6 botões e criou marrom. Depois de uma semana com o produto no ar. Isso vai dar divergência lá nos dados, na porcentagem, porque antes você tinha 5 opções, agora você tem 6 e tem uma nova. Então, depois que colocar a variável, evite mexer. Então, assim, aqui eu posso criar em variável e voltar a editar. No input, eu preciso primeiro criar a variável, porque assim que eu crio o input, ele já exige que eu salve a resposta, tá? Então, digamos que agora, o que é o multiline, né? Então, vamos lá. Qual a cor preferida? Ah, não, essa aqui é a pergunta do... Aqui, qual a cor você prefere para a sua camiseta? Qual cor você prefere para a sua camiseta? Aí eu vou colocar aqui justifique sua resposta. Não, e daí, não, digamos que é assim. Qual cor você prefere para a sua camiseta? E qual tecido e qual o melhor tecido e tamanho? Deixe um endereço para entrega. Meu Deus do céu. Dando 1000 perguntas em... Deixa eu adicionar aqui. Vamos só ver como tá. Vamos lá. Aqui vocês podem pôr bullets, poderia dividir cada um num texto, tá? Tô fazendo correndo. Então vamos lá. Essa caixa de texto, ela não tem limite de caracteres para resposta, né? Então, não tem, só que agora que a gente vai ver a diferença. Essa que eu estou usando, que é simples, olha o que acontece. Eu prefiro a cor azul e o tecido de algodão. Pode ser tamanho M. Meu endereço. Tá vendo que o texto vai indo e eu não consigo ver o que eu estou escrevendo? Uhum. Por quê? Porque aqui é um campo de texto para uma palavra só, é a cor preferida da camiseta, azul. Pá, respondi. Agora, quando eu quero que a pessoa escreva um texto maior, eu tenho que vir aqui, ó, no input de texto e colocar multiline. É multiline? São múltiplas linhas que eu preciso para a pessoa escrever? Sim. Então, eu vou adicionar, eu vou salvar e vou testar. Vamos ver como ficou agora.
Qual cor você prefere? Ah, não mudou nada. Calma. Aí, ó. Agora sim. Prefiro a cor azul e tecido de algodão. O tamanho eu não tenho certeza, mas pode ser M. Meu endereço. Tá vendo? No mobile ele fica com essa tela dividida também? Tipo, Vamos ver. dá para ver a pergunta ainda? Ah, sim. Vamos lá. Então ele fica grandão por cima. É só a pessoa que quando vai responder esquece a pergunta, então preciso estar vendo. Porque assim, isso que eu fiz aqui não é legal, né? Fazer 10 perguntas numa só. Então seria tipo assim, por que que você acredita que as pessoas são preconceituosas hoje em dia? Então, tipo, tu faz uma pergunta e deixa a pessoa discorrer sobre aquele assunto. É que eu viajei aqui mesmo de ter feito 3 perguntas. Não, mas foi bom para ver que tem esse espaço. Então, beleza. Aí, tá. Posso. Minha cor também é tanana, meu endereço, é nada a ver. Eu precisaria mudar ali o texto, né? Mas. Essas respostas elas não são editáveis, né? Ou eu consigo voltar se eu estou usando? Oi? As respostas que eu dou enquanto usuária, elas são editáveis ou não? Não. Por exemplo, eu conseguiria voltar e trocar o endereço? Consegue, mas assim, você. Daí você precisaria fazer o seguinte, ó, quer ver? Então, digamos que aqui confirme seu endereço, né? Escreva seu endereço. Aí, digamos que a variável que está aqui, finge que é de endereço, tá? Mas a gente teria que criar lá, tá. E aqui eu poderia colocar assim, confirme se seu endereço é tananana. Digitação aqui. Se estiver correto, podemos, vou colocar um bold aqui, seguir. Se precisar editar, clique para voltar. Opa, daí eu não coloquei o botão, né? Então, deixa eu... Na verdade, isso vai no Quick Reply. Seguir, leva para o ONBR 5 e o voltar leva para o ONBR 4. Ele volta um passo. E aí eu excluo esse aqui. Não era 4, era 4 errado, né? Isso, 4 errado. Aí, vamos testar então. Vamos falar das cores das nossas camisetas, escreva seu endereço. Rua Maria Eugênia. Eugênia, 150. Humaitá, Rio de Janeiro. Beleza. Confirme se seu endereço é Rua Maria Eugênia, 150, Humaitá, Rio de Janeiro. Se estiver correto, podemos seguir. Se precisar editar, clique para voltar. Então, seguir, eu faço o seguinte, eu posso clicar em voltar aqui ou aqui, né? Na seta. Aí eu vou voltar. Vamos ver se vai dar certo. Ih! Eu voltei errado. Era para eu voltar. Não, voltar para o 4 errado.
ter que clicar em voltar mesmo. Porque a gente estava aqui e ele trouxe a gente para Procerta. Por que ele fez isso, eu não sei. Tá, beleza, tem meu botão voltar aqui, vamos ver, voltar. É porque, assim, eu não sei se isso que aconteceu aconteceria na vida real, porque eu sou usuário teste, então todos os bugs acontecem comigo, porque eu não estou começando uma jornada do início, né? Eu estou lá no meio da jornada e dou um testar. Então, fica tudo louco ali por trás. Ó, escreva seu endereço, eu vou mudar, tinha colocado Rua Maria Eugênia, agora eu vou colocar Rua João Eugênio. Rua João Eugênio, 500. Ele mudou. Por que ele mudou? A variável vai pegar sempre a última resposta que você deu para ela. Então, se você usa, a pessoa pode voltar 1000 vezes aqui, vai ser a última resposta que ela der, é a que vai valer, é a que vai salvar. Então, se eu pergunto, tipo, aqui em cima, né, no bloco de início, qual é a cor preferida dela? E salvo na variável, cor preferida. E aí eu venho aqui no final e falo assim, olha, depois de tudo que vimos sobre o significado das cores da nossa bandeira, você continua com a sua cor preferida ou você tem uma nova cor preferida, né? E daí a pessoa responde outra cor. Digamos que aqui ela respondeu amarelo, agora que ela respondeu vermelho, vai salvar a última resposta. A não ser que você crie duas variáveis. Cor preferida 1 e cor preferida 2. Aí você vai ver a quantidade de pessoas que tinha a cor amarela como preferência e que ao final da jornada decidiu mudar de cor. Agora, se você coloca os dois passos na mesma variável, você não consegue entender essa diferença. Se isso for importante para você. Consegui explicar? Super. Era a minha dúvida, tipo, nessa questão do endereço, assim, se for alguma coisa, algum dado que a gente vai precisar que esteja escrito, né, por quem está usando, e essa pessoa colocasse errado, só teria essa possibilidade. É só a gente prever e colocar esse passo de voltar, né? Aham, isso mesmo. Tranquilo. Aí, o que mais? Deixa eu ver que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente tem o input, ele é o mais trabalhoso. Ah, tem mais coisas nele, né? Tem uma que é bem legal. Vamos pegar o passo 3 que está em branco aqui, ó. Resposta certa ou errada. E aqui a gente vai tirar isso aqui. Vou apagar. Porque eu quero fazer um campo aberto. Então, a minha pergunta do campo aberto vai ser, por exemplo, quantas cores tem na nossa bandeira? São 7, né, gente? Vocês sabem? 7. Não sei quantas são. A bandeira do LGBTQIA+, mas tô pegando esse contexto. Isso, 7, eu tava pensando no Brasil. São 7. São 7, né? Então, beleza, eu vou deixar um campo aberto, eu poderia colocar botão, né? São uma cor, duas cores. Só que eu quero que a pessoa adivinhe. Então, agora eu vou usar o input aberto com outro contexto. Até então, eu estava usando para pergunta pessoal, para conhecer melhor a pessoa, ver as preferências dela. Agora não, agora é um certo ou errado de campo aberto. Ela tem que escrever exatamente. Lembra do Lázaro Ramos, daquele exemplo que eu dei? Não sei se vão lembrar daquela jornada. Quem é o diretor e ator, marido esqueci o nome dela, Thais Araújo. De aceitar essas respostas que não são completas, isso. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? Também é pelo input, mas lembra que eu falei, para usar o input precisa ter a variável criada. Então, eu vou salvar aqui, eu vou lá na variável. Quantas cores bandeira? Descrição. Aí vocês podem estabelecer um padrão, tá? Se vocês vão fazer, tipo, a pergunta que tá exatamente quantas cores tem na bandeira. Ou vocês podem, por exemplo, pergunta a pessoa usuária quantas cores tem na bandeira. Que essa frase aqui é a que vem quando vocês estiverem lá no Analytics para extrair relatório, que essas aulas não vão ser comigo, vai ser com outra pessoa, com o Léo ou com o Diego.
você consegue exportar o relatório, assim, sem precisar copiar e colar, né? Tipo, copiar aqui isso aqui, que está no relatório, e jogar lá para um PowerPoint. Não, você consegue já exportar um documento com os dados que te interessam. Então, vai vir com isso aqui, né? O relatório. Pergunta para o seu usuário quantas cores tem na bandeira. Valor padrão, ponto. Beleza, adicionei. Já está aqui. Vou voltar lá. Então, a resposta certa é 7. O que eu vou fazer, então? Onboarding, 03, 04. Aqui. Quantas cores tem na nossa bandeira? Venho no input. A gente até agora usou o input simples. Por que é simples? Porque eu só quero pegar a resposta da pessoa e seguir a vida na jornada. Não tenho certo ou errado. Agora, se tiver certo ou errado, ele é inteligente. Então, qual que seria a resposta certa? 7. Então, enter. 7. Também seria uma resposta certa. Digamos que a pessoa digitou errado, digitou 7. Ou digitou 7, assim com C. 7. Então, na verdade, isso aqui, esse 7 e esse 7 aqui, eles não são nem certos, eles são aceitáveis, né? 7. 07, acho que também, né? Hã? O 07. 07. 7. Aí tu pode colocar quantos você achar que cabe como aceitável. E aí, o que eu vou fazer? Quem acertar a resposta certa, sendo 7, 7, redirecionar a resposta certa para qual bloco? Então, quem acertou com certeza vai pro OMBR 3, certa. Vou parabenizar a pessoa porque ela errou, porque ela acertou. Resposta aceitável. Eu quero levá-la para o mesmo lugar, parabenizando que ela acertou? Então, vou considerar que ela acertou e levo para o certo. Redirecionar demais respostas. Qualquer outra resposta que não seja uma dessas daqui azuisinhas que eu previ, elas vão para o errado. E aí eu vou salvar a resposta em quantas cores bandeira. Para entender o que a galera está me dizendo. Ó, input de texto inteligente, ele fica com essa carinha aqui do lado, esse emoji. Para diferenciar. E aí, beleza, salvei. Então, o certo está vindo para cá, acertou. Só editar aqui, são 7 cores mesmo. Veja mais detalhes no vídeo abaixo. Eu vou salvar. E para quem errou, poxa, que pena, você errou. São 7 cores. Vamos revisar? Vem para cá. Então, vamos testar na web. Aqui eu coloquei um full screen. Eu vou apagar ele. Tava a marcação de roteiro, nem prestei atenção. Quantas cores tem na nossa bandeira? Então, vou colocar 8. Errei, são 7 cores. Vamos revisar? Agora eu vou voltar. Quantas cores tem na nossa bandeira? 7. Acertou, são 7 cores mesmo. Então, eu consigo usar ele dessa forma, inteligente, eu acho muito legal. E se você quisesse, por exemplo, a gente viu aqui que essas daqui são as respostas aceitáveis. Mas eu quero educar a pessoa, né, proporcionar um aprendizado maior para ela, falar que, sei lá, de repente a pergunta não era essa, era como se escreve, qual é a tradução do termo em inglês tal. E aí a pessoa tem que escrever para mim exatamente a tradução daquele termo. E ela escreve algo aceitável, que não é exatamente aquela, né, o que significa, mas é parecido. E eu quero explicar para ela. Então eu não quero levar ela para o mesmo lugar de quem acertou. Eu quero levar ela para um bloco diferente, que seria o 3 aceitável. Putz, eu não tenho esse bloco. Tem um maisinho do lado aqui? Putz, aqui não tem um maisinho do lado.
que eu vou fazer agora? Como que eu crio esse bloco? Tem outra maneira de criar, que a gente vai ver agora, que é assim. Aqui, ó, novo bloco. Eu preciso de uma nova jornada? Não, minha jornada já está aqui, é do onboarding. Não quero criar uma nova jornada nem um novo grupo. Eu preciso de um novo bloco dentro da onboarding. Então, eu venho aqui em novo bloco. Ó, novo bloco está aqui. A qual jornada ou grupo esse meu bloco pertence? A do onboarding. Qual vai ser o nome desse meu bloco? Putz, não lembro, deixa eu ver como está aqui. Era OnBR, a gente estava no 3, né? Trabalhando. Então, vai ser a OnBR, underline 3, underline aceitável. Esse aqui vocês desconsiderem, tá? No Facebook. Isso é antigo. E eu vou marcar como feedback positivo também, para ficar verdinha a tela. A pessoa vai pontuar, tanto quanto quem acertou. Ou, não quero que pontue, não vai pontuar, então não marca. Vamos ver se esse bloco foi criado corretamente. Ele vai terminar de salvar. Cadê? Onboard. Tá aqui, ó. OnBR3 aceitável. Então, eu venho no meu input inteligente e mando essa pessoa aqui para o aceitável. Por que o aceitável está laranjado? Porque não tem nada dentro dele, ó. Não tem texto, não tem nada. Então, eu vou vir aqui virar um texto e vou falar. Passou muito perto. Eita. Fulano de tal. Como é o fulano de tal? First name. Cadê? First name. Passou muito perto. Tanana. A tradução correta, segundo, tananana, é tal. E aí você coloca e, enfim, segue para o passo seguinte. Ficou claro? Sim. Sim, tudo certo. Não, ficou claro, foi aqui. Mas que bom. Que tá ficando claro. O que eu escrevi ficou claro. E vai para o 4. Vocês veem, né? Um componente aí de input já deu 1 hora de aula só para explicar dele. Explicar ele. E pronto. Então, agora consegui, né, do passo 3, eu tenho pessoas que vão para o certo, eu tenho pessoas que vão para o errado, eu tenho pessoas que vão para o aceitável. Daqui, a gente precisa seguir o fluxo. Eu não posso fazer o 3 e para o 4A, isso aqui vai para o 4B, isso vai para o 4C. Não, volta todo mundo para o 4. A gente pode abrir um pouquinho, ramificar, mas depois a gente volta para o nosso caminho original, que é para o objetivo final onde eu estou querendo levar a pessoa. Então, é isso. A ideia é que a jornada siga é welcome, 1, 2, 3, 4, 5, share. Mas, no meio do caminho, eu posso abrir umas exceções de colocar aqui um passo a mais, né? Certo e errada. No caso desse daqui, não tem certo e errado, porque o próprio mosaico já me dá o feedback na hora que eu marco as opções. Então, eu tirei a opção certa e coloquei só como apoio, não vai ficar, né, verde nem vermelha, porque eu não marquei feedback. E aí a gente segue aqui na jornada. Então, eu acho que de input é isso. Tem uma outra coisa no input, gente, mas assim, não recomendo vocês usarem, porque a gente fez uns testes e não está funcionando perfeitamente, que é o quê? Deixa eu clicar. Um BR5, está levando para o mesmo lugar, tem que ser um BR6 aqui. Ó, estou criando passo a mais. Nessa jornada de 4 passos já está aumentando. Só para, criei o 6. Como você está se sentindo hoje? E aí eu quero colocar um input para a pessoa escrever. Estou feliz, estou triste, estou com raiva, estou ansioso.
tô com fome, só que é isso, né? Quando a gente pergunta algo assim, a pessoa pode responder o que ela quiser. A gente tem aqui uma ferramenta no input que é entender o sentimento ou a emoção da pessoa. Então, por sentimento, redirecionar qualquer sentimento positivo para o passo 6 certa, né? Não que o sentimento dela seja certo, mas assim, todo mundo que tiver com sentimento positivo vai receber uma fraseologia específica. Todo mundo que tiver com sentimento negativo, tô triste, tô com raiva, tô bravo, vai para um outro bloco que eu vou, tipo, falar, poxa, tem dias que é normal se sentir assim mesmo, tá tudo bem. E e um para o neutro. Quem tiver com sentimento neutro vai para uma outra fraseologia. Isso existe, vocês podem testar, mas é que nem sempre acerta. Eu já fiz alguns testes ao vivo em outras aulas, com outras turmas, e assim, tô feliz, palavras mais óbvias, né? Ele entende e te encaminha. Tô feliz, ele vai encaminhar para o bloco positivo. Mas assim, tô pensativo. Pensativo é o quê? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. Eu acho que o melhor seria neutro. Mas nem sempre ele compreende, sabe? E daí acaba levando um sentimento que seria tipo neutro para o negativo. Isso pode gerar um estranhamento para a pessoa usuária. Então, por isso que eu não recomendo, que a gente não sabe o que a pessoa lá do outro lado pode escrever. E aí a gente, né, a plataforma errar. E era um sentimento negativo que ela quis expressar. E a gente levou para um, uau, que legal que você está se sentindo assim. Pode acabar com a experiência, né? Então, assim, nesse sentido de inteligência artificial, as tecnologias ainda têm bastante a evoluir, sabe? Então, existe aqui, mas assim, não, vocês podem testar, tá? Mas eu não recomendo usar, não. Tem uma aula, que eu acho que é essa daqui, a 2, que eu fiz para uma galera, que eu acho que eu faço esse teste. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá, ó, é por meio do Estatuto da Igualdade, tananã, que buscamos enfrentar o racismo. E aí a pessoa tem que preencher o tananã com a palavra certa, do input de texto inteligente. Que aí vai levar, isso mesmo, Estatuto da Igualdade Racial, ou, opa, na verdade, para quem errou, né? Não tá aqui. Tá. Então, deixa eu ver o que já vimos aqui. Tudo isso, input, parará, só faltou isso daqui. Até aqui, gente, deixa eu ver vocês. Tá. Alguma coisa, alguma dúvida? Tranquilo. Vocês precisam praticar, hein, para dizer se está tranquilo mesmo. O que é isso aqui, né? Esse bloco aqui, esse encaminhamento de bloco? É quando. Deixa eu pegar um exemplo nosso aqui. É quando eu não quero fazer isso aqui, ó, por exemplo. A tradução correta, segundo. É tipo, eu quero fazer um quiz bem rápido, onde eu não dou um feedback para a pessoa sobre a tradução correta do termo. Eu vou falar, acertou, errou. Errou, acertou. É tipo um quizão mesmo, onde eu não preciso dar justificativa do porquê que ela acertou ou porquê que ela errou. Aí, eu vou pegar esse exemplo que eu estava fazendo com o Léo aqui, que é assim, ó. Aqui, ó, ele colocou, por exemplo, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Eu tenho a opção preto e branco. Então, eu vou clicar no branco. O branco vem aqui, ó. Acertou, miserável. E aí ele já está encaminhando para o 3. Que eu usei isso aqui, ó. Essa ferramenta aqui, bloco. Eu vou até apagar aqui, ó. Bloco 3. Então, acertou, miserável. Feedback está marcado como positivo, porque se trata do passo certo. E aí eu já quero que leve em seguida para a próxima pergunta, que é a 3. Vou adicionar aqui e vou salvar, para a gente testar na web como que vai ficar isso. E aí, qual que é a minha pergunta 3? A minha pergunta 3 é, ele tinha azia? Nada a ver, né? Esse exemplo aqui, mas enfim. E esse aqui é o errado.
Quem falar que ele tinha azia, tá certo. E aqui, deixa eu pegar um GIF de cavalinho, para a gente deixar mais bonitinho. Eu quero uma imagem, né? Então, imagem. Beleza, trouxe para cá. Vou colocar GIF de um cavalo branco com olhar. Quero para cima. Então, o que acontece quando a gente faz esse encaminhamento? Vamos testar. Eu tenho a minha pergunta, que está aqui. Digamos que eu tenha mais um textinho aqui de início. Agora o desafio começou para valer. Respondo. Eu tenho uma digitação aqui de um segundo entre eles. E a minha pergunta para deixar em bold. Bold e sublinhado, né? Que é o U. E aqui eu venho e fecho. Posso copiar isso aqui, colar para cá e lembrar de colocar a barra para fechar o meu código. Coloquei a barra, coloquei a barra. Pronto. Então, normalmente, quando a gente. Até agora, o que a gente viu? A pessoa está aqui no passo de pergunta. Do passo de pergunta, ela vai. Se ela clicar no preto ou no branco, tá certa, né? Se ela clicar no passo branco, ela vem aqui e ela recebe um feedback. Acertou, ele era mesmo branco, tananana, e aí eu vou clicar num botão, normalmente uma pergunta pessoal, né? O que você acha dos cavalos brancos? Acho lindos, acho feios, sei lá. E aí sim, no próximo clique que ela vai para a próxima pergunta. Aqui, a gente não vai fazer isso. A gente só vai fazer pergunta atrás de pergunta. Aceleradão. Então, olha só como vai ficar. Vai dar um acertou miserável, a tela vai ficar verde, porque eu marquei feedback positivo, e na mesma tela já vai aparecer isso aqui, ó. Então, vamos ver. Testar na web. Responda. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Branco. Tela ficou verde, acertou, e já me trouxe o passo 3. Então, aqui eu tenho o bloco 2 certo aqui, e aqui eu já tenho o bloco 3, com a pergunta. Entenderam a diferença? E aí vai ficar só pergunta. Então, eu poderia aqui, né, ele tinha... Deixa eu voltar no 2 certo, eu vou colocar uma digitação aqui, ó, porque ficou tudo muito junto. Acertou. Dá um tempinho, daí sim manda o GIF. Aí eu venho para o 3, né? O 3 está aqui. Ele tinha azia? Sim ou não? O sim está indo para o certo. Então, aqui, tá sabendo, hein? Digamos que esse é meu feedback. Tá sabendo, hein? 2 é muito. E aí eu já vou levar para o 4, que já é minha próxima pergunta. 4. Tá marcado como feedback positivo? Tá, salvei. E quem errou? Errou! Próximo. E aí coloco digitação. E quero levar para qual é a minha próxima pergunta? Ela está no bloco LAC 4. Então, bloco LAC 4.
Isso aqui é legal para quando vocês querem fazer tipo um teste final ou um teste de início. Dentro do meu produto eu vou ter várias jornadas de conhecimento onde eu vou ensinar as pessoas, né, sobre o assunto. Mas eu quero entender o nível que elas chegam na plataforma, nível de conhecimento com que elas chegam e como elas saem depois de elas fazerem minhas 10 jornadas. Então eu vou ter 12 jornadas, na verdade. A primeira de entrada, que vai ser um quizão tipo esse aqui, rapidão, só para entender o quanto ela sabe. E aí eu vou fazer as jornadas de conhecimento com feedback, com vídeo, bem detalhada, como tudo que a gente viu até agora. E daí, quando ela terminar essas 10, eu vou disponibilizar um novo teste, para ver se houve evolução, né, lá de como ela entrou para agora. E aí eu não preciso dar muito feedback, porque as perguntas que eu vou fazer aqui, elas são basicamente as mesmas perguntas, escritas de outra forma, sobre a cor, a quantidade de cor da bandeira, né, tudo que a gente viu lá do suco, só que de um jeito mais acelerado. Então, vamos testar de novo. Eu estou aqui no passo 2, vou perguntar a cor do cavalo de Napoleão, vou responder branco. Na tela da pessoa usuária, vai aparecer se acertou miserável, que corresponde ao passo certo, e na mesma tela vai trazer o GIF. Ele tinha Zia? Sim. Tá sabendo, hein? Vai trazer a resposta certa e já vai encaminhar para o 4. O que tem no 4? Já uma próxima pergunta. Com quantos anos ele morreu? Uma viagem, né? Essa jornada aqui. Aí eu quero um input aberto inteligente. Aí eu vou deixar aqui, fazer legal, igual o 7 lá que a gente fez. E aí segue. Então vamos testar como ficou isso agora? Branco. Acertou. Ele tinha azia? Sim. Tá sabendo, hein? Com quantos anos ele morreu? E aí não apareceu nada aqui porque eu não coloquei nem botão e nem o input, né? Preciso terminar de trabalhar nesse passo aqui. Então, esse bloco aqui serve para isso. Diferente aqui deixa eu pegar um exemplo aqui de jornada, né? Aqui eu tenho uma pergunta. Outra característica básica do pensamento crítico é a visão, o quê? Analítica, periférica ou sistêmica? Analítica. Está me levando para o passo certo. Isso, é a visão analítica, que permite verificar com mais profundidade os problemas. Parararará. Como anda a sua capacidade de resolver problemas, fulano de tal? Boa, fraca, etc. e tal. Então, aqui a gente tem um exemplo de todo um passo de pergunta, tem a resposta certa, e dentro da resposta certa ou errada, eu tenho todo um contexto, uma pergunta pessoal. Se a gente fosse usar lacuna aqui, lacuna não, desculpa, encaminhamento de bloco, que é essa ferramenta da setinha, eu colocaria, né, a analítica para certa. Então, aqui no passo certa, eu colocaria isso, é a visão analítica que permite, tananana. E aí, no lugar desse GIF e desse componente de Quick Reply, eu já colocaria esse componente de bloco, levando para o 4. Então, para a pessoa usuária, ela veria isso aqui na tela, mais isso aqui. Com certeza, o pensamento crítico, mas o primeiro passo a ser dado é... Tananana. Deu para entender, gente? Eu sei que é um pouquinho complicado esse. Me falem. Deu sim. Mas é Então, complicado. hã? Mas é complicado. É assim, por isso que eu falo, vocês têm que praticar, porque Aham, as dúvidas vão vir quando vocês estiverem fazendo. É muito detalhezinho, sabe? sim. Então, lembra, tem que, desde primeiro lá, nova jornada, vai começar por aqui. O que eu quero fazer? Uma nova jornada. Qual vai ser o nome da minha jornada? Diversidade. Diversidade de verdade. Bem criativo. A abreviação vai ser DIV, por tudo em caixa alta. Categoria da jornada. Turma 2022. Modelo de template. Só tem o clássico. Quantidade de passos. 5 passos. Criar medalha? Sim, já quero criar minha medalha. Então, o primeiro passo é esse.
Cadê a minha jornada aqui? Ah, deve estar lá na letra D, né? Aqui, ó. Putz, vou ter que ficar toda hora dando esse scroll? Vai. Putz, não quero. Então, vem aqui, edita, renomear para, põe um 0 lá na frente, vai lá para cima com a jornada. E aqui é um ambiente de estudante, então vai ter bastante jornada. No de vocês, não vai ter. Vai estar zerado e aí vai aparecer. Modificar. Cadê? Pronto, tá por primeiro. Agora eu posso trabalhar nela aqui. Ó, me deu meus 5 passos. E agora eu tenho que fazer o quê? Vir editar as coisas, com tudo que eu aprendi. Fazendo minha pergunta, pá, não quero botão, quero input. Vou excluir esse aqui e vou trazer, vou colocar a pergunta, né, aqui, tananana, e uma pergunta. E aí venho e coloco o input. Mas como que eu coloco input? Tenho que primeiro lá criar variável. E aí vocês vão trabalhando aqui. Ah, não preciso, terminei minha jornada no passo 4. Nem tem resposta certa ou errada aqui. Quero daqui já levar para a medalha, que está aqui. Então, o que eu venho? Apago esses que eu não preciso. Venho aqui em todos esses passos que eu não preciso e apagar bloco. E vou confirmar. Ah, daí como que eu faço para levar do 4 para o share? Vocês já sabem. Mudando aqui. Pronto, vai lá para o share agora. E a minha medalha? Tá essa imagem da Joco. Como que eu faço? Vou lá em medalha. Cadê a minha medalha? Qual era o título da minha jornada? Diversidade. Aqui, ó, diversidade de verdade, é essa. Vou editar. Vou colocar o título da minha medalha. Parabéns. Agora você sabe que é diversidade de verdade. Descrição. Você aprendeu que... Troco a minha imagem. Associo a minha jornada. Diversidade de verdade. Cadê ela? Aqui. Diversidade de verdade. Vou salvar. Vou voltar lá. Então, é isso por enquanto, gente. Aí, depois que vocês treinarem isso, a gente se fala de novo na terça-feira que vem, porque daí a gente vai entrar já numas questões mais de design, de entender a cor do fundo da categoria, das imagens e do documento de Saiba Mais. Na verdade, eu acho que eu vou trazer o documento de Saiba Mais agora. Vocês têm, né, esses 15 minutinhos finais aí, 18. Eu sim. Tá, então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui dessa jornada exemplo. Sempre podem vir aqui, tá? Nessas duas exemplos. O que é o documento de Saiba Mais? Aqui no final a gente ganhou a medalha, né? Então, a jornada exemplo sobre organizar seu dinheiro. Você já sabe por onde começar as finanças, tananá. Nossa conversa acabou, mas tem vários outros assuntos para a gente. Foi meu resultado, como foi a jornada, continue por aqui. Putz, mas eu queria passar um vídeo para a pessoa da Nath Finanças, que é um vídeo legal, acho que combina. Vamos achar um vídeo dela aqui. Então, eu quero esse vídeo aqui, que a pessoa veja esse vídeo no final da jornada, certo? Então, eu vou copiar o URL desse vídeo. E eu quero que esse vídeo apareça aqui. Então, eu vou vir aonde? Documentos. Documentos. Aqui aparecem todos os documentos que já estão cadastrados. Ó, tem 121 documentos cadastrados. Consigo pesquisar eles, né? Aqui por palavra-chave e tal. Mas eu quero criar um novo com esse vídeo da Nath. Então, eu desço e venho aqui, ó, em adicionar. Qual é o tipo do meu documento? É um vídeo, certo? Então, cadê aqui? Ó, título, descrição, label do botão, palavra-chave de busca, agrupamento, thumbnail, link, achei. Meu link do YouTube. Então, qual é o título do meu vídeo? Eu vou copiar esse título aqui. Como investir ganhando pouco.
Como investir ganhando pouco. Descrição. Aprenda com a Nath Finanças. Vamos ver se tem alguma descrição aqui. Como investir com pouco dinheiro. Como investir com pouco dinheiro. Label do botão. Verbos no infinitivo. Melhor coisa. Assistir. Palavras-chave de busca. Dinheiro. Investir. Investimento. Grana. Aí vocês colocam tudo que vocês quiserem. Nath. Finanças. Então, tudo que tiver, né, tem a ver com o contexto desse vídeo, eu coloco aqui. Agrupamento. Já vou explicar. Thumbnail. O que é o thumbnail? Essa imagenzinha aqui que vai aparecer. Putz, mas eu não tenho uma imagem da Nath. O que eu faço? Ah, posso pesquisar num banco de imagens. Uma imagem que represente dinheiro, um banco de imagens gratuito. Ah, mas eu queria que fosse a cara da Nath. Eu faço isso aqui, ó, gente. Eu copio esse texto do vídeo, eu jogo no Google, e aí eu venho em imagens. Aí aparece, ó, o thumb. Então, eu vou abrir numa nova guia. Ó, é esse thumb que eu quero. Abrir imagem, salvar imagem como thumb Nath. Pronto, essa é a imagem que vai aparecer. Eu vou trazer ela para cá. Já subiu. O que significa importância? Importância é a ordem de importância que eu quero que esse documento apareça, porque digamos que essa jornada minha, que está falando sobre organização financeira, eu quero disponibilizar aqui 10 documentos, 10 vídeos da Nath Finanças, mas qual que é o mais importante? É esse que eu estou cadastrando agora. Então, ele tem que aparecer por primeiro. Então, eu vou dar importância 10 para ele. E aí, para o outro, eu vou dar 9, para o outro, 8, e eles vão aparecer na ordem de importância. A qual jornada ele está associado? A minha jornada exemplo, organize seu dinheiro. É no final dela que eu quero que apareça. Esse documento está visível? Sim, está visível. Isso aqui, não vou explicar agora, é bem complexo, a gente vai precisar de uma aula só para isso. E agrupamento, o que significa agrupamento? Deixa eu vir aqui no dashboard. Tá vendo aqui que no menu explorar, eu tenho aqui, ó, temas. Isso aqui é um agrupamento chamado leites vegetais. Isso aqui é um agrupamento chamado Povo Preto Faz a História. Eu tenho só 3 agrupamentos. Tá, mas esse meu documento fala de finanças, não tem nada a ver. Então, eu vou criar um agrupamento novo. Ah, ó, tem outros aqui, ó, esportes, ó, você viu? Digite o título. Eu clico aqui, ó, comidas típicas do Brasil, diabetes, marcas e branding, tudo sobre futebol. Bah, não tem nenhum agrupamento que tenha a ver com isso que eu quero. Vai ser finanças o nome do meu dinheiro, do meu documento. Ou pode ser educação financeira. Então, esse vai ser o agrupamento que vai aparecer, porque daí, quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, aqui vai estar educação financeira. Eu vou clicar, vai aparecer, ó, todos os documentos que eu cadastrei sobre educação financeira vão aparecer aqui. Então, beleza, educação financeira, coloquei o thumb, título, descrição, se trata de um vídeo, papapá. Aqui também vocês colocam, né, para usuários não videntes, o preenchimento, explicando do que se trata, e salvei. Tem que deixar visível o documento, senão ele não vai aparecer. Meu documento está aqui? Diz que tá. Vamos ver, Nath. Ó, tá aqui. Vamos até atualizar aquela tela que eu tinha chego no final da jornada. Ó lá, esse era o final da minha jornada. Vamos ver se apareceu o documento que eu queria. Ainda não. Deixa eu dar um atualizar, porque ele demora mesmo.
Aí, ó. Olha onde está. Documentos para você se aprofundar no tema. Como investir ganhando pouco, aprenda com a Nath Finanças. Assistir. Vou clicar aqui, pá, abriu nova aba, me levou para o YouTube. O que eu posso cadastrar como documento de Saiba Mais? O que você quiser. Então, quero cadastrar um novo documento. É um vídeo? YouTube, Vimeo? Escolhe vídeo. É um link, eu quero levar só para um site, ou quero levar para o Instagram, para a galera seguir o Instagram. Então, eu vou colocar aqui o título. Siga nosso Insta. Postamos dicas diárias sobre tananana. Label do botão, seguir, ou então vai ser abrir Instagram. Palavra-chave de busca, Instagram, nome da marca, Explore, Hypelado. Agrupamento, pode ser redes sociais, ou contato, né? Aí vocês vão ver. Thumbnail, pode ser ali uma foto do feed. O link que leva pro Instagram de vocês. Grau de importância. Isso não é tão importante, ou é importante. Para qual jornada? A jornada do onboarding. E visível. Né? Então, é um link, vou salvar, beleza, salvei, vou associar lá na jornada do onboarding e vai aparecer aqui, seguir no Instagram. Mesmo, daí eu tenho um PDF, eu tenho um documento que é, tipo, sei lá, o estatuto do colaborador. E eu preciso que todos os colaboradores, né, tenham, leiam, mas não é obrigatório. Eu só quero que fique disponível no final da jornada de onboarding. Mesma coisa, venho aqui, clico em PDF. É a mesma coisa, a única coisa que o campo de PDF não tem o link para você pôr o link, porque não tem link. Né? Você tem, no lugar disso, o arquivo, que você vai subir o arquivo do PDF e o thumbnail. Porque se é um arquivo de PDF, simplesmente um Word de texto corrido, de 10 páginas, isso não fica legal para pôr aqui como capa, né? Como thumb. Aí tu procura uma imagem lá num banco de imagens, estatuto, sei lá, e aí vai aparecer uma... Não é no Google, tá, gente? Porque normalmente tem de... eu quero essa imagem aqui da lupa, como thumbnail. E aí eu vou colocar, vai aparecer aqui para a pessoa essa imagem da lupa, e quando ela clicar em abrir PDF, vai abrir o PDF com o textão lá do Word. Então, o documento ele é bem simples, tá? Ele é bem intuitivo, bem fácil. Não é um PDF, é uma imagem, é um mapa do nosso resort aqui. Então, beleza, tu vem em imagem, mesma coisa. Cadê a imagem aqui, ó? Você vai subir o arquivo de imagem. Vai associar a jornada, vai colocar como visível e beleza. E aí vai aparecer uma quantidade enorme aqui de documentos. Deixa eu pegar um exemplo aqui de alguém que colocou bastante documento. Vocês sempre podem entrar na jornada das pessoas para testar, ver o que elas fizeram. Mas lembrem-se que também são estudantes que estão aprendendo, então não necessariamente vai estar certo para vocês se basearem. Querem se basear em alguma coisa? Vão na jornada de exemplo, tá? Sempre na jornada de exemplo que vai ter a opção correta. Mas vamos pegar da Débora aqui. Vamos ver se ela colocou algum documento de Saiba Mais no final da jornada dela. Aprendendo a ler rótulos. Não colocou nada. Vou ver Larissa. Também não colocou nada. Mas é isso. Ficou alguma dúvida em relação ao documento de Saiba Mais? Não tem aqui. Nada, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo. Olha. Quero ver se tá tudo tranquilo mesmo na prática. Assim, vendo é muito fácil, vendo você fazer, né? Quero ver a gente mexer. Então, cara, olha só, deixa eu te falar.
é fundamental que vocês treinem. E assim, não sei o que escrever, não tenho nada, a gente não fez o projeto, a reunião, tudo bem, fala da tua vida, da jornada da água, que é a importância de beber água. Faz qualquer besteirinha, só para você ver se você conseguiu mexer na ferramenta mesmo, para treinar. Uhum. Porque é isso, é na prática, porque cai no esquecimento, é muita chuva de informação que a gente tem todo dia, daqui uma semana você tentar fazer, putz, como era mesmo? Vai ter que assistir o vídeo da aula de novo, sabe? Então, tenta pegar um horário hoje, pelo menos vem aqui, ó, nova jornada e cria lá com o seu nome. E aí começa a brincar. Que aí semana que vem a gente tira todas as dúvidas, queria fazer uma coisa mais prática, assim, de vocês mostrarem, ó, não entendi essa parte, você compartilha a tela, daí eu mostro como faz, para daí a gente poder avançar para cor de categoria, como que põe aquela cor do fundo, né, que aqui tá um azul escuro agora, na outra estava verde, na outra estava rosa. Como que a gente faz isso? Como que a gente dá um certificado para a pessoa? E aí tem uma parte de tags, tal, que daí já é ainda mais aprofundado, que talvez seja até o Léo ou o Diego que ensinem para vocês, que eles cuidam mais dessa parte de desenvolvimento e de dados, assim. Eu sou bem do conteúdo. Então é isso por hoje. Vocês querem que eu repita alguma coisa que ficou em dúvida? Não, né? Vocês estão 100% aí, pelo que eu entendi. Então, nos vemos terça da semana que vem. Pode ser terça. Por mim, Sim. tranquilo. Pra mim também tranquilo. Então, tá bom. Então, pratiquem, gente, criem aí qualquer coisa. Sobre ter um animalzinho de estimação, adivinha qual é o nome do meu gato? João, Pedro, Joaquim. E vai fazendo tua jornada. Não precisa ser algo grandioso agora, sabe? Alguma experiência incrível. É mais para vocês treinarem, dominarem a plataforma. Depois vocês vão fazer os briefings de vocês, vão fazer uma gamificação bem legal. Agora é mais para vocês dominarem. Maravilha. Tá bom? Aí eu mando esse vídeo aí por e-mail, essa gravação também de hoje. Certo? Combinado. Então Tá tá bom, bom, gente. Obrigada, viu? Até semana que vem. Até. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.